sol vívido esplendor. Relembra, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu, seu povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Escolher mais um? Para a gente cantar mais um? Então vamos cantar 523. Aleluia, Jesus. Logo Aleluia, após esse Jesus. hino, o pastor já irá fazer a leitura da revista. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas
abriu o Senhor, água correrá, correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor, com oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos fazer agora a leitura da lição, que é a lição de número 3, que tem um título muito importante, que vai falar sobre a verdadeira adoração. Nós vamos fazer conforme a gente fez no domingo atrasado, eu acredito. Eu vou ler o título, as mulheres vão ler o texto áureo, e aí todos os homens junto comigo a gente lê a verdade prática, e aí a gente segue lendo o texto sagrado. Hoje não vai ter aquela chamada, porque tem muita gente que está viajando, e assim, terminando, já vamos passar para a ministração. Vamos terminar um pouco mais cedo, se Deus quiser. Só peço que você me escute só um pouquinho, porque Deus ficou cobrando de mim do que eu estava pregando aqui na igreja, quinta-feira. E eu comecei a contar um negócio que aconteceu comigo, um milagre. Quando eu estava lá em Itapuranga, lembra que eu falei para você, que eu contei, que aí eu fui colocado para ser o pregador na última hora, e aí Deus me deu uma mensagem sobre o amor. Então, e também estou lembrando aqui daquele vídeo que eu fiz de 4 minutos, falando sobre questão do amor. Muitas vezes nós pensamos que sabemos sobre o amor, mas ninguém, nem mesmo eu, ninguém, a gente está muito longe de entender a profundidade do que realmente é o amor de Deus. Resumindo aquela história, quando eu comecei a pregar, eu me lembro quando eu falei assim: o amor de Deus está derramado em nosso coração. E eu olhei a porta lateral assim, tinha uma pessoa, sabe quando a pessoa tá com ódio assim, com o olho vidrado em mim assim? Bem na hora que eu falei, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Aí aquela pessoa ficou ali, bem na porta assim, ó, na lateral. Depois, assim que eu terminei de pregar, eu vi que caiu um revólver da roupa dele, e os obreiros já chegou, já pegou, já orou por ele. E ele confessou que tinha ido ali para tirar a vida do pregador. E ele nem sabia quem eu era, e eu nem sabia quem era ele. Acontece que o diabo sabe, né? O diabo sabe quem somos, porque ele pesquisa, né? Ele acompanha a vida de cada um de nós. Daí o motivo de que a gente não pode brincar de ser crente. E talvez ali foi mais um dia que Deus me livrou. Todos os dias, irmão, nós estamos sujeitos a ser pegos por esse maldito, rebelde Satanás, que querem sempre destruir vidas. Mas, assim como naquele dia, aquela palavra quando eu preguei, o amor de Deus está derramado no coração da gente,
caiu como uma flecha no coração dele e aquele homem saiu de lá chorando e entregou para Jesus. Quem pode dizer amém? Lição de hoje, lição de número 3. Aí o filho da Cristiane mais o Márcio ele vai tentar me acompanhar lá no telão. Falei para ele que ele tem que ser ligeiro. Lição de número 3, a verdadeira adoração. Texto áureo para as irmãs. 1, 2, 3. Deus é espírito, e importa os que o adoram. O adorem em espírito e em verdade. Todos os homens comigo. Agora a verdade prática. Todos os homens comigo. 1, 2, 3. Verdade prática. Agora eu vou ler o versículo 5, o texto está em João, capítulo 4, do 5 ao 7, depois o 9, 10, 19, até o 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria. Vamos ler os homens junto comigo? Vamos junto? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Vocês, mulheres. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Os homens comigo. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos juntos, homens. Jesus, porém, disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vocês. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Todo mundo junto agora o 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar, nosso Deus, nosso Pai. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando, como o Senhor tem abençoado essa ministração até agora. Que o Senhor venha abençoar na sala das crianças, aqui na igreja, Pai. Venha abençoar também a sala dos jovens, em todo lugar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos já liberar os jovens para ir para as suas salas. Chegando lá, o professor vai orar com vocês. As crianças também já podem ir para a sala. E nós já convidamos aqui o pastor João Mendes, que vai estar ministrando. Pode ir para a salinha, vai orar lá na salinha hoje. Assim é uma responsabilidade a mais para os professores. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Só bênção e vitória na nossa vida no dia de hoje. Estamos aqui para vermos, essa lição tão importante.
para as nossas vidas. Isso é muito bom. Graças a Deus. Eu estou muito feliz hoje com Jesus, sempre, né? Sempre é bom a gente estar alegre com Cristo, porque Ele é a razão do nosso viver. É por Ele que estamos aqui, é por Ele que estamos vivendo, é por Ele que respiramos e é para Ele que fazemos a obra dEle. Isso é muito bom. Ontem eu tive um dia muito abençoado também, minha agenda foi bem cheia ontem. Pela manhã eu fiquei preparando ali algumas pesquisas importantes. À tarde estive dando uma aula no seminário de teologia. E à noite dando uma palestra também, de alta performance, né? Sobre a questão de mentoria. Foi muito bom. A gente fica feliz. E agora estamos aqui para a gente ver obrigado, amém, essa importância sobre a verdadeira adoração. Glórias a Deus. A verdadeira adoração. Aleluias. Muito bem. Nós temos aqui essa situação que ela é importante. Aqui você tem esses papéis, são 4 folhas. Aqui está o resumo, tá? Está o resumo da lição. A minha função como professor é ler a lição, estudar a lição, preparar a lição e trazer ela mastigada para você. E você, como aluno, o seu dever é também ler e estudar a lição em casa durante a semana, para quando for chegar o dia de domingo, como hoje, você já está pronto para ouvir e poder absorver tudo, tá certo? Vocês só não assustem a forma de eu estar ministrando o ensino, tá? Cada professor tem o seu estilo, né? Então, essa caminhada aí que a gente está vindo ao longo dos anos, nós temos o nosso estilo também, e assim por diante. A verdadeira adoração. Nós vamos basear aqui, como texto básico, tá? Os Salmos de número 95 e o versículo 6. Se alguém, se quiser ler, leia para a gente, qualquer um de vocês, os Salmos de número 95 e o versículo de número 6. Pode ler. Muito bem. Pode ler de novo? Isso. Isso, agora com o microfone. Pode ler de novo. É o 95C, né? Isso. Vinde, adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Muito bem. Esse texto, ele é uma vocação, ou seja, convocação, certo? Uma convocação para fazer algo. E esse algo é adorar a Deus. Aleluia. A introdução da revista, tá? Eu quero só que você só preste atenção, analisa bem, porque não vai ser necessário de eu fazer a leitura ali no telão, porque eu resumi a lição. Está resumida, então você vai ficar meio perdido. Mas se você prestar bem atenção, aquilo que você já leu, você vai captar certinho, tá bom? Vamos lá. Antes de podermos falar sobre o que é adoração, qual o seu significado, temos que começar com quem Deus é. Deus é o foco da nossa adoração. Mas, às vezes, damos pouca atenção à sua pessoa e suas ações,
e não nos aprofundamos o suficiente para perceber com quem estamos nos relacionando. Essa é a introdução de toda a lição sobre a verdadeira adoração. Na verdade é isso mesmo. Para você entender o conteúdo que está para vir, você entenda agora essa introdução completa sobre essa questão. Que na verdade, o foco da nossa adoração tem que ser Deus. E chama-nos a atenção essa introdução para algo importante, que às vezes a gente deixa desaperceber quem realmente nós estamos relacionando, com quem. Eu me relaciono com Deus, e você se relaciona com Deus, e essa adoração é só para Ele. Essa adoração é uma reverência que a gente tributa a Deus, que a gente coloca a Ele essa reverência, certo? É uma adoração tremenda. E quando você pega isso e aprende isso, em qualquer lugar você tem a liberdade de adorar a Deus. Qualquer lugar. Eu adoro a Deus ultimamente, eu gosto muito quando eu estou caminhando, indo para qualquer lugar, né? Estou de bicicleta ou a pé, eu fico adorando a Deus, porque eu já peguei esse costume, eu aprendi isso, esse relacionamento. O relacionamento de amigo é importante, o relacionamento de parente é importante, o relacionamento conjugal é importante, e o relacionamento com Deus é de extrema importância para a nossa vida. Então tá, vamos lá. O que é adoração? Alguém pode perguntar isso. Pastor, o que é adoração? Um novo convertido pode perguntar, o que é adoração? Uma pessoa que não conhece a Deus pode perguntar, o que é adoração? Só não pode perguntar a você que adora. Porque senão fica meio estranho. Você está adorando a Deus e perguntando, o que é adoração? Deu para entender? Então vamos lá, o que é adoração? A palavra adoração no original hebraico e no grego tem o mesmo sentido, tá? Sentido. No hebraico é shaká, a palavra adoração. No grego é proskuneo. Então são duas palavras distintas que têm o mesmo significado. Então o que significa adoração? Prostar. Só isso. Ah, pastor, é? Sim. Prostar. Tá? Não é aquela questão que você vai colocar o joelho no chão. Não é esse prostar. É o prostar interno, do seu próprio espírito a Deus. É a reverência a Ele. Então veja bem, adoração, esse é o motivo de termos nascidos. Você não tem outro motivo de ter nascido a não ser para adorar a Deus. Pastor, mas Deus não conteve com os anjos? Deus não satisfez com a adoração dos anjos? Sim, até hoje sempre os anjos adoram a Deus. Só que você tem que entender que os anjos não têm livre arbítrio, nem livre escolha. Anjos não têm. Anjos só fazem aquilo que Deus ordena eles fazer. E a adoração deles é uma adoração eterna, porque eles estão presencialmente com o Pai, com o Criador, e eles adoram. Então por que Deus criou o homem? Gente, é tão fácil entender isso. Deus sempre quis uma adoração espontânea, e os anjos não tinham condições de fazer uma adoração espontânea, de livre escolha. Os anjos não tinham como fazer, não quero adorar, ou quero adorar, eles não têm isso, eles só adoram. Quem tem a
completa disponibilidade para dizer sim ou para dizer não para Deus é o ser humano. Por quê, pastor? Porque o ser humano foi criado com o livre arbítrio, a livre escolha. Você adora a Deus se você quiser. Você só adora a Deus se você reconhece Ele como seu único, poderoso Pai e Criador. Viu a diferença? Aí é importante, tá? A palavra é que tem, ou seja, vamos ler de novo. Esse é o motivo de termos nascido. Biblicamente, não é o louvor que deve preparar-nos para ouvir a palavra. Aprendemos errado. Problema. Porque eu aprendi errado, eu vou continuar errado depois que eu conhecer o certo? Não. Depois que eu conhecer o certo, eu vou fazer o certo. E nós aprendemos errado. Problema. Tá? Isso. Isso. Olha, biblicamente não é o louvor que deve nos preparar para ouvir a palavra. Biblicamente, tá? E sim, é a palavra que deve nos preparar para adorar a Deus. Gente, o que é que está acima da palavra? Nada. Então é só ela. É ela que nos prepara para adorar a Deus, gente. Que significa o quê? Que o louvor deveria ser depois da pregação, gente. A gente faz antes. Vamos louvar porque vamos preparar o coraçãozinho para ouvir a palavra de Deus. Errado, biblicamente não está certo. Você está colocando o louvor acima da palavra. E a palavra é que está acima do louvor. Não tem nada que substitui a palavra. Entendeu? A partir de hoje você faz o certo se quiser. Isso daqui é uma livre escolha sua. Porém você já está sabendo diante da palavra qual é a verdade, tá? Então vamos lá. A palavra é que tem que nos preparar, ou seja, a palavra é que tem que nos revelar quem é Deus. Para quê? Para que esse resultado termine em adoração, gente. É só a palavra que mostra quem é Deus. É só a palavra que revela Deus para nós. Tem gente que está buscando revelação de Deus em outras coisas. Isso está errado, não é de Deus. O que é de Deus é a palavra. É ela que revela quem é Deus. Ah, eu quero saber qual é a vontade de Deus na minha vida. É a palavra que vai revelar essa vontade para a sua vida, irmão. Não tem por onde correr, não tem por onde fugir. É a palavra e é a palavra. Acabou. Pronto. Vamos lá. O primeiro tópico da lição é o nome, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Esse é o primeiro tópico, tá? Agora vamos para o item 1 do primeiro tópico. O item 1 diz: a necessidade de passar em Samaria. Tá? Preste atenção, isso daqui é necessário falar, porque o nosso foco é adoração, mas tem que falar, é necessário. Por que Jesus passou por Samaria e não passou direto? Vamos lá. Jesus com seus discípulos estavam indo da Judeia, eles estavam em Jerusalém, então estavam indo da Judeia para a Galileia. Observa bem, geograficamente, geograficamente não era para passar por Samaria, nada a ver. Entendeu? Nada a ver. Você quer ir para São Paulo e você vai passar por Anápolis? Não, você tem que ir por Aparecida de Goiânia e vai direto. Tá? Então veja bem, então geograficamente não era necessário nada a ver passar por Samaria, quem vinha da Judeia para a Galileia. A questão é que o caminho seria pelo Vale do Jordão e não por Samaria. Todo mundo sabia disso.
Quem viajava lá sabia, vou para a Galileia, então vamos passar pelo Vale do Jordão, porque é o caminho correto. Jesus chega, tá? Jesus chega aqui por volta de meio-dia, que era a hora sexta dos judeus. Chegou por volta de meio-dia, parou ali, bem na porta da cidade. E nesse local tinha um poço. Esse poço era muito antigo. Esse poço era de Jacó. Ele deu de herança para os seus descendentes. E pronto. Um dos motivos, certo? Um dos motivos que ele passou direto por Samaria foi esse, que por causa das chuvas que transbordavam o rio Jordão, dificultando assim a travessia. Então essa época era uma época de chuva, de enchente, e Jesus sabia disso e todos os demais sabiam. Passar pelo Vale do Jordão é perigoso nessa época, porque existe uma enchente e tal, vai dificultar a nossa travessia e é perigoso. Então vamos fazer o quê? Vamos alongar mais os quilômetros e vamos passar por Samaria. Isso no sentido geográfico. Agora existe o sentido de Deus, o sentido espiritual, que o Senhor Jesus, ele era Deus e também homem, ser humano. Então nesse sentido espiritual ele sabia que lá na cidade de Samaria, ou seja, na cidade de Sicar, tinha alguém que precisava encontrar com ele. Não é ele encontrar com alguém, gente. Às vezes a gente faz tudo errado, né? A gente acha que é Deus que tem que encontrar a gente. Não. Deus é pleno. Deus não precisa de nada. Deus já é completo em si mesmo. De que Deus precisa? Me fale uma coisinha só. Nada. Ele é pleno. Então a mulher que precisava que Jesus fosse até ela, é ela que precisava de Jesus. E nós também da mesma forma. Somos nós que precisamos, não é Deus que precisa. Tá? Jesus deixou bem claro. Esses aqui não vai me louvar não? Esses não vão me glorificar agora não na minha entrada? Não preocupa não. Porque eu não preciso disso. Eu posso levantar até as próprias pedras para elas clamarem. Então veja o poder que é o grandão Deus que você serve. Você está com o maior. Olha bem, o outro motivo seria a pessoa em que Jesus estava, certo? Estaria atendendo a necessidade espiritual da mulher samaritana. Pronto, esses dois motivos aí, certo? Um geográfico e outro espiritual. Tá bom? Vamos para o item 2. O item 2 do tópico 1 diz a necessidade do ser humano. Gente, está escrito aqui o que, gente? Necessidade do ser humano. Ah, pastor, eu sou tão necessitado. Vitimista, cuidado com isso. Deus tem que preencher você. Para de necessitar das coisas. Ah, pastor, Jesus está dentro de mim, mas eu necessito. Então tem um trem errado aí. Ou você necessita ou ele não está dentro de você. Escolhe, decida. Vamos lá? Olha bem, de acordo com a Bíblia, a maior necessidade do ser humano é conhecer Deus. Quem tem essa necessidade de conhecer Deus? Eita! Estragou. Você viu o que você afirmou agora? Você afirmou que não conhece Deus. Eu, João Mendes, não tenho mais a necessidade de conhecer Deus, porque Ele entrou dentro de mim. Não crie minhoca na sua cabeça, que isso é problema seu. Entendeu? Estou falando no respaldo bíblico
e na totalidade de Deus. Acabou, não vem criar minhoca aí não, porque isso vai ser só com você. Vamos lá. Aqui, ou seja, é conhecer Deus e ter comunhão com Ele. Agora, essa comunhão é responsabilidade sua, não é de Deus não. É responsabilidade do marido e da mulher ter comunhão com o outro, não é verdade? É responsabilidade do pai ter comunhão com os filhos, do filho ter comunhão com os pais. Então é responsabilidade nossa ter comunhão com Deus, manter ela. E para você entender melhor, ontem eu até falei isso na sala de aula, o que é comunhão? O que é intimidade? O que é comunhão? Um aluno me perguntou, um ex-assassino me perguntou isso. O menino quer Deus, gente. Ele quer Deus, ele não quer matar mais ninguém, ele quer Deus agora. E ele está perguntando tudo que ele pode perguntar sobre Deus. Que maravilha, né? Como eu sempre falo, a melhor coisa que tem para um professor é ensinar quem não sabe. Porque ensinar quem sabe, meu irmão, é perda de tempo. Eu não gosto. Ah, pastor, já sei isso, já sei aquilo. Então por que eu estou te ensinando, irmão? Vai caçar o que fazer, vai ensinar os outros. É assim que é a vida, irmão. Isso é a realidade da vida. E ele perguntou isso. Pastor, me explica, o que é comunhão com Deus? Eu falei, comunhão, você vai traduzir numa palavra só. Amizade. Pronto. Ele entendeu. Opa, é isso? Ué, então não é tão difícil, não? Não, não é não, só depende de você. Passa a ter amizade com Deus cada dia mais. Aproxima dele sempre, sempre em amizade. Reforça essa amizade. A amizade de alguém para ficar mais construída é você estar todo dia comunicando com a pessoa, todo dia. Sempre junto, sempre junto, sempre junto, aí a amizade vai fortalecendo. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você aproxima de Deus, quanto mais você é amigo de Deus, quanto mais você faz o que Deus quer, sempre, sempre, sempre vai fortalecendo essa amizade entre você e Ele, gente. É top. Vamos lá. Aqui o que Jesus fez... Certo? Aqui o que Jesus fez à mulher samaritana foi uma mentoria pro bônus. Só isso. Ele decidiu. Jesus é o mentor dos mentores. Ele falou, vou fazer uma mentoria com essa mulher, não vou cobrar nada dela, e vai ser benefício para ela. E ele fez isso com ela. Foi top demais essa mentoria. Muito maravilhoso. Certo? E aqui a gente vai analisando aqui, tá? Isso é muito bom. Muito bem. O item 3, do mesmo tópico 1. O lugar de adoração a Deus. O lugar de adoração a Deus. Fica tranquilo, viu? Porque o ensino escola dominical é didático, tá? Fica tranquilo. Capita aí tudo e vai dar tudo certo para você. É como eu sempre falo, você ouve, absorve e depois. Tem que ter um processo diferente. Ouve, absorve e depois. Pratica o dia a dia na sua vida. Por isso que a Bíblia fala, não sejam ouvintes esquecidos. O ouvinte esquecido é aquele que ouve, 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 e depois tanto faz como tanto fez, ele esqueceu tudo, não pratica mais nada do que ouviu. Então, ouve e come, porque isso aqui é para a vida nossa, do dia a dia. É para sair do templo, vivendo essa situação lá fora. Amanhã é segunda-feira, viver isso aqui. Amanhã eu tenho que ir para o serviço, viver isso lá. Eu tenho que entrar na sala de aula amanhã da faculdade, viver isso lá. Mas eu vou ficar o dia todo em casa fazendo serviço doméstico, viver isso lá, gente. Tem gente que quando chega em casa esquece que é crente, eu não entendo essa situação. Na igreja, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, maravilha de Deus, chega em casa e esquece que é crente. Então volta para a igreja, para você continuar a ser crente. Mas não vai voltar não, você tem que ser crente é lá. É lá que você tem que adorar a Deus. É lá, gente. É aqui não. Aqui é fácil demais. Quieta com isso. Vamos lá, hein? O lugar de adoração a Deus.
A questão não é onde adorar, e sim quem adorar e como adorar. Nós temos o costume de preocupar com o lugar de adoração. Vamos para a igreja porque hoje é o dia de ir lá adorar a Deus. E o dia todo, você fez o quê? Não adorou não, foi? Tem que vir para a igreja para adorar? Está errado essa vida sua. Que não é isso que Deus ensina a gente, não. Então, a adoração não é o lugar, não é onde adorar, não. É quem adorar e como adorar essa pessoa. Então, vamos lá? Se nós queremos saber se somos verdadeiros adoradores, então devemos saber quem nós adoramos, gente. O idólatra não é verdadeiro adorador, gente. Porque o idólatra adora imagem de escultura. Então não é verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é o que adora a pessoa certa, que é o Pai, o Deus eterno, o Senhor das nossas vidas. Vamos lá. Como adorar? Em espírito e em verdade. Nós somos espírito, isso é bíblico. Temos uma alma e habitamos em um corpo, isso é Bíblia. Quem fez isso foi Ele, o Todo-Poderoso, por isso somos imagem e semelhança dEle. Pronto, vamos lá. Adorar. Como adorar? Em espírito e em verdade. Adorar em verdade e adorar racionalmente a inteligência. Com a inteligência. É você dobrar o joelho, assentado ou em pé, saber quem você está adorando e falar para Ele palavras de adoração. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor é o único. Eu sei que não tem ninguém além do Senhor, foi o Senhor que me deu a vida, é o Senhor que faz eu respirar, Deus. Muito obrigado pela saúde que o Senhor já me deu. E começa a adorar assim, gente, ao Pai, a Ele, com inteligência, foca Ele, fala com Ele, é isso que é adoração. Como adorar? Em espírito e em verdade. Adorar em verdade e adorar com inteligência. Adorar é prostrar. Não é simplesmente se prostrar externo, aquele que você cai no chão, mas é se prostrar interno, tanto um como o outro. Porque se houver só o externo, não vai valer para Deus. Você não vai cair naquela questão que a Bíblia fala, me adoram, me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. É assim que funciona. E aí nós vamos entendendo, é na sua mente onde você chega o raciocínio de fé. Pastor, onde está a fé? Na mente, gente, não está no dedo do pé, está na mente a sua fé. Tudo está na mente. Isso. A Bíblia está clara em dizer isso para nós 24 horas, a vida toda. É da mente que procede os maus pensamentos e bababá, e vai falando. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tirou a fé dela de onde, gente? Da mente dela. Está aqui, eu tenho certeza absoluta. Ela estava com raciocínio lógico. Olha lá ele está lá, eu estou aqui com essa doença, mas uma coisa é certa, que se eu chegar lá e tocar na veste dele, eu vou ser curada. Gente, é uma fé lógica, está na mente da mulher. Ela só fez o que a fé mandou ela fazer, caminhar e tocar nas vestes de Jesus para ser curada, gente. Está vendo que tanto que é simples a palavra de Deus, a gente que complica as coisas. Então não precisamos complicar. É só aceitar a palavra do jeito que ela é, e a gente só vai ter alegria diante de Deus. Que maravilha, Senhor, que bênção, Deus.
É na sua mente onde o raciocínio lógico chega à fé e ter a consciência de que Ele é maior, que Ele é digno e Ele é santo. Não tem ninguém digno de adoração se não for Deus. Pastor, e aquele negócio de eu estar seguindo fulano? O problema é seu. Você sabe para onde ele está indo? Não. Então, para que seguir uma pessoa que você não sabe para onde está indo, irmão? Seja inteligente. Vamos seguir Jesus, porque a gente sabe para onde ele está. Fica mais fácil, não? Eu sigo a Jesus, eu vou ficar seguindo ninguém na internet, não. Oxe. E tem outros que se gabam, né? Nossa, eu tenho milhões de seguidores. E para onde você vai levar esse seguidor seu? Você tem um lugar específico? Não. Então para com isso. Vamos seguir a pessoa certa. Vamos adorar a pessoa certa, que é Jesus. É o Senhor da nossa vida. Com Ele está tudo certo. Isso é uma adoração inteligente. Para os judeus da Judeia e para os judeus de Samaria e para os judeus da Galileia, tinha diferença. Tudo é judeu, tudo faz parte do povo de Deus, tudo é povo de Israel. Samaria, Judeia, Galileia, Decápolis e outros estados mais, que estavam tudo dentro de Israel. Para os judeus da Judeia, o lugar verdadeiro para adorar a Deus era no templo. Pronto, eles puseram isso na cabeça. O lugar de adorar a Deus é no templo. Então, se você quiser vir adorar, sai da sua casa e vem para o templo. Bum. Seguiu. Pronto. Para os judeus de Samaria, que é o caso da mulher, o verdadeiro lugar de adorar era no monte. Quer adorar a Deus? Sai da casa e sobe para o monte e lá vai adorar a Deus. Pronto. Isso aí a mulher tinha esses parafusos na mente e falou isso com Jesus. Ela queria até ensinar Jesus. Não, Senhor, mas a tradição está dizendo. Eu sei que vocês lá da Judéia falam que ela é lá no templo que tem que adorar a Deus, mas nós aqui da Samaria não. Aqui nós sabemos que o ensinamento nossa vida toda é que nós temos que adorar a Deus é no monte, papapá. Jesus, ele é muito inteligente. Jesus chega e fala, não filha, não. Você quer aprender o certo? Sim, Senhor, eu quero. Então me ouça, que eu vou te ensinar o certo. Tanto os judeus da Judéia como os judeus de Samaria estão errados. Vocês aprenderam isso lá no Velho Testamento, seguindo isso daí, mas não é assim mais. Esse ensinamento está errado. Mas qual é o certo, Senhor? O certo, filha, é que quem adora o Pai deve adorá-lo em espírito e em verdade. Não só no monte, nem só no templo, é em todo lugar. É dentro de você que você adora, porque o Pai está dentro de você. Tem uns que até falam, eu vou lá para a igreja hoje para mim encontrar Jesus. Eu vou lá para a igreja hoje porque eu tenho encontro com Jesus. Então canta até um hino. Eu marquei um encontro com Deus aqui. E se ele não vier? O que você vai fazer? É mais fácil você não vir, né? Porque na verdade não existe isso. Isso são coisas que a gente cria porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Mas está tudo certo. Pode sim. Isso. Obrigado. Como nosso amado irmão disse que a escola é didática e eu não estou vendo ninguém falar nada, ninguém perguntar nada. Naquela época, eu sou judeu. Isso. E existia duas formas de se tratar a palavra, os judeus ortodoxos e os netzarim. Que o próprio Jesus disse o seguinte, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei debaixo da graça. Então é por isso que ele ensinou todo mundo a adorar ele em espírito e em verdade. Não para constranger a lei, mas para trazer a lei à tona, segundo o livro de Êxodo, capítulo 20,
e andar segundo a sua palavra, segundo o seu amor. Porque a própria palavra fala que o amor supera todas as coisas. Correto. E é isso mesmo. Quem foi o único que conseguiu cumprir a lei? Jesus. Só ele. Foi o único que cumpriu a lei. Então, o que nós temos que fazer agora? A lei está cumprida por Jesus? Sim. O que vamos fazer agora? Seguir tudo aquilo que Ele nos disser na sua palavra. E aí, como o irmão disse, é isso mesmo. Aí sim temos alegria, esse amor de Deus penetrando no nosso coração, e a gente alcança a vitória que está em Jesus. O bom disso é que a Bíblia fala, tudo, gente, quando fala tudo, não tem lugar para mais nada, tudo foi feito por meio dele, Jesus. Tudo foi feito por ele, Jesus, e tudo foi feito para ele, Jesus. Jesus engloba tudo. Por isso que eu digo, te dou um conselho: não abandone essa caminhada com Jesus. Você só tem a ganhar permanecendo com Ele, tá? Olha, irmãos, o tópico 1, juntamente com o tópico 2, certo? Eles estão na mesma junção, tá? Está na mesma junção. Por isso aqui eu fiz, eu uni os dois, tá? Para fazer uma conotação melhor. Porque senão a gente ia ficar repetindo coisa do 1 com 2 e do 2 com 1. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. A verdadeira adoração não é mecânica, nem religiosa, mas espontânea. O Pai quer aqueles que o adorem em espírito. Ele quer os que o adorem em espírito. Por isso que a Bíblia fala que o Pai procura quem o adore. O Pai fica aqui, ó, observando todos os seus filhos. Quem está disposto e disponível para adorar Ele. Ele fica ali. Aquele que adorar Ele, ele recebe a adoração. Aquele que não adora Ele, ele fala, bom, de repente, talvez um dia Ele vai resolver me adorar. Mas eu vou receber a adoração desse que está falando comigo. Ele não vai ignorar aquele que não o adora, tá? Não ignora não, porque Ele morreu por ele. É dele. Tá? É dele. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que quem não adora só perde. Porque Deus permanece no mesmo lugar. Deus é pleno em si próprio. Ele está pronto para nos dar o que Ele tem para nós, que Ele já deu tudo e pronto, só isso. Tá? Então vamos lá. Isso significa que é adorar com o coração, com as nossas emoções. Alguém fala assim, pastor, mas cuidado com a emoção. Isso, você tem que controlar ela. Isso, você tem que controlar ela. Agora, adorar a Deus com emoção é necessário, gente. Você não é iceberg, não. Você não é androide. Você é um ser humano. Suas emoções, Deus já criou ela. A sua alma é feita de emoção, sentimento e pensamento. A sua alma é isso. Ah, o irmão está falando porque está emocionado. Então continua com essa emoção, irmão, e continua adorando a Deus emocionalmente. É isso, o homem é emoção, gente. Quando aparecer um crente aqui cheio de fio na cabeça, dentro das veias, aí tudo bem. Ali é um androide. Deixa quieto. Mas é ser humano não, chora, irmão. Chora, pula, grita, rola no chão. Faz o que suas emoções faz no momento da adoração, porque aquele momento de adoração é entre você e Deus. Agora existem as outras coisas que não é emoção, é só um raciocínio, entendeu? Cuidado, tem cultos aí que é só pessoas fazendo o que quer fazer mesmo,
Porque o outro está fazendo, vou fazer também. Vou rodar, vou pular, porque o outro está fazendo. É tão bom, vamos pular. Aí sim, aí já é outra coisa que tem nada a ver com a Bíblia. Mas a sua emoção diante de Deus, não, irmão. Você chora, irmão, diante de Deus, irmão. Você fala língua estranha, irmão. Isso é emoção, irmão. Entendeu? É isso aí que Deus quer que a gente faça diante dele. Essa adorar também é externo. Lembre-se de que, uma coisa interessante, né? O adorar, ele também é externo. O diabo sabe disso. Ele falou isso para Jesus. Quando ele falou assim, ó, lembre-se que Satanás disse para Jesus no deserto: se prostrado me adorás, o bicho é esperto. Ele sabia muito bem como as coisas funcionam no reino celestial. Por quê? Gente, ele veio e foi de lá, gente. Ele sabe tudo do céu. Satanás sabe tudo do céu, gente. Ele veio de lá. Ele só é um querubim, uma criatura de Deus, só isso. Que passou por mal. E ele sabe disso. E quando o crente não adora, para ele é uma coisa maravilhosa. Ele fala, ainda bem que esse crente não está adorando o Criador. Porque o poder da adoração tem algo muito tremendo nisso. Foi por isso que ele sabia, porque se Jesus prostrasse e adorasse a ele, já era para nós. Já era. Então, ele sabia disso, por isso que ele fez essa proposta. Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem coração, gente. Tá? É isso que a gente tem que analisar e observar. Tópico 3. Tópico 3, o tema é a adoração bíblica. Podemos traduzir ela por teológica, tá? Para depois você não confundir. Pastor, mas tudo não é da Bíblia? Sim, tudo é da Bíblia. Deus é tão inteligente que Ele coloca as coisas tudo certinho assim, ó, separadinho e tudo, para a gente entender as coisas. Aí por isso que tem gente que não entende a criação, o tempo dela. Nossa, se Deus é todo poderoso, por que Ele teve que fazer, cada dia fazer umas coisas? No primeiro fez uma, no segundo fez outra, no terceiro fez outra, por quê? E Ele vai descansar ainda no sétimo, trem estranho. Só descansa quem está cansado, não é não, irmão? Deus cansa? Você já está em dúvida, ó. Gente, cuidado. Se Deus é pleno, todo poderoso, não existe Deus. E cansaço só existe no ser humano, gente. Aqui na terra. O cansaço veio por causa do pecado. Entendeu? Ah, mas então por que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando nada disso não. Você que está entendendo o trem errado. Eu gosto de brincar com os alunos quando eles falam isso, para chamar a atenção, depois a gente explica direito, é tão bom. Nossa, pastor, ainda bem que eu entendi. Quando fala, você tem que entender primeiro, por exemplo, a Bíblia não foi escrita no português. A origem dela é hebraico. Tá? A origem dela é hebraico. Então, quando você lê a palavra descanso, e Deus descansou no sétimo dia, não é descansar, gente. O nosso descansar aqui, não, estou cansado, deixa eu descansar um pouquinho. Não é isso, não. No hebraico, a palavra descansar, ela significa jubilar, festejar. Então, Deus fez tudo em 6 dias, e no sétimo dia Ele jubilou da sua criatura, gente. Ele festejou. Ele se alegrou, Ele jubilou por tudo que Ele fez. Por quê, gente? Porque tem uma frase que fecha tudo. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, Ele considerou que era bom. Pronto. Ele só jubilou disso daí. Então, por isso, se quer para falar questão de Deus, organiza tudo, porque para mostrar para nós que a nossa vida, para dar certo, tem que ser organizada. Tem o moço ali da panificadora, ele é o dono de lá, colega meu,
E uma vez ele interessou, porque eu aparecia lá para tomar café quase todo dia, sempre com livro. Eu gosto de ler livro, sempre andar com livro. E ele interessou, nossa, que livro bom. Eu falei, você quer ler ele? Aí ele ficou assim, falei, quer ler? Toma ele. No dia que você terminar, você me entrega. Já tem 2 anos, ele não me entregou ainda não. Aí toda vez que eu encontrava ele, ele falava, ô pastor, minha vida está toda, eu não estou tendo tempo para nada. Eu falei, você é enganoso, você está se enganando, meu irmão. Deus, todo mundo quando nasceu, Deus deu um presente para todo mundo, chamado 24 horas. Todo mundo tem ela. Ninguém tem 23 horas e nem 25 horas, todo mundo tem 24 horas. Para você organizar a sua vida dentro disso daí, cada dia. Então, se você está todo bagunçado, chega à noite e você não fez nada, é porque você não priorizou as coisas, só isso. Você não valorizou você. Para você, você é um tanto faz como tanto fez. No dia que você começar a organizar a sua vida, você vai fazer tudo dentro do tempo, porque não existe essa, eu não tive tempo. Você não teve organização, que é 24 horas, irmão. Tá bom, você pega 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, sobra quanto? 8 horas. O que você vai fazer com essas 8 horas? Problema de quem? Vamos lá? Adoração bíblica. O item 2, tá? O item 2. Adoração como ato de rendição a Deus. Consiste exatamente em oferecer-se a Deus. Gente, aqui é mais forte agora. Essa adoração como rendição significa que você está se oferecendo a Deus, gente. Você lembra quando você fala para a pessoa, oi, eu estou aqui precisando de mim, pode contar comigo, tá bom? Isso é lógico. Isso é para um homem, você fala isso. A adoração é assim, aí você falar para Deus a mesma coisa. Deus, eu estou aqui, estou me rendendo ao Senhor, tá? Estou aqui me prostrando e estou pronto, tá? Para o teu propósito que o Senhor quiser na terra. É isso, como rendição. É a disposição de abrir mão do controle próprio e entregar-se completamente a Deus. Gente, existe uma razão forte. Quem controla a nossa vida somos nós. Não confunda as bolas, porque isso chama responsabilidade que Deus colocou em nós, para nós mesmos. Eu vou dar um exemplo, você vai ficar meio assim, mas tudo certo. Uma pessoa está com a vida toda bagunçada, tudo dá errado. Dívida, doença, confusão, está tudo bagunçado. Ele chega e fala, olha, quem controla a minha vida é Deus. Opa, ponto de interrogação. Espera aí, Deus, e aí? Será que o senhor é tão ruim assim para controlar uma vida bagunçada desse jeito? Você não sabe organizar essa vida não, pá? Você já imaginou a responsabilidade que você joga para Deus? Só porque você não quer organizar a sua vida, irmão? Não põe para Deus o que não é para Ele, gente. Ele já pôs tudo certo. Eu vou fazer isso e vocês fazem isso. E aí dá tudo certo. Mas o que é para a gente fazer, que é organizar a nossa vida, a gente quer jogar para Deus. Não, Deus é que sabe. Opa! Aí Deus fala, quem foi o irresponsável que falou isso? De onde veio essa irresponsabilidade dessa frase? Eu é que sei. Você bagunça a sua vida, você desorganiza tudo e eu é que sei. Não, de jeito nenhum, não faz isso não. É você. É o caso de Abraão, quando deixou sua parentela para ir ao lugar onde Deus ordenou. Aqui é uma rendição que ele fez a Deus. Abraão, você está rendido a mim, né? Sim, Senhor, estou aqui para fazer tua vontade no teu propósito. Ele falou, então, abandona todo mundo da sua parentela, tudo, pega tudo que é seu e vaza e vai embora. Para onde, Senhor? Para onde não preocupa. Gente, aqui tem uma coisa top. A questão de seguir a Deus não é para onde Deus vai te levar, não. É quem você está seguindo, gente. Você está seguindo Jesus? Fecha o olho e vai de boa.
Não é verdade? Chega em casa, cai no sofá. Oh, meu Deus do céu, misericórdia, pai. Por que o senhor esqueceu de mim? Bibi? Gente, para com isso. Isso é coisa de menino birrento, gente. Qual é o pai que gosta de menino birrento? Eu quero agora. Não, fica quieto aí, tem a hora certa. E aí a gente quer tomar esse lugar, né? Não pode. Item 3, adoração como ato de servir a Deus. Adorar a Deus é um ato de reverência e submissão, que envolve a disposição de servi-lo. Irmão, se você não estiver disposto a servir a Deus, pede para morrer. O que você está fazendo na terra se você não quer servir a Deus? Gente, quem falou isso? Foi Jesus. Qual é o propósito dele de nós aqui na terra? Lá em João 15, ele mostra isso para nós, é fácil entender isso. Meus filhos, eu quero que vocês vá, viva, dê fruto, e esse fruto permaneça. Qual é o fruto? Promover o reino de Deus, com a generosidade, com a bondade, com o carisma, com a sua educação, com a sua prestatividade, com a sua amizade. Isso é promover o reino de Deus. Mas tem gente falando, não, pastor, promover o reino de Deus é chegar para o pecador e falar, vai, aceita Jesus, não vai para o inferno. Isso não é promoção para o reino de Deus, irmão. Porque não vai ter fruto nisso. Porque o primeiro vai dizer, rapaz, para ser crente igual aquele irmão lá, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Mas por que ele falou isso? Porque ele não viu no crente nenhum fruto do Espírito. E a responsabilidade é dele? Não, é do crente que não quer ter o fruto do Espírito, irmão. E o fruto do Espírito está aqui, ó. Então isso aí é servir a Deus, é isso. Tem gente que chega na igreja, prega bonitinho, ensina bonitinho, dá uma aula top, canta maravilhosamente, faz um evangelismo surreal, chega dentro de casa, xinga, fala palavrão, quebra os trem, faz os cambal. Meu Deus, mas que história é essa? O que você vê para Deus? Nada. Nada, meu irmão. Pastor, o que define então o espiritual do homem, da pessoa? Não é o que você faz, é o que você é. Por isso que é o seu caráter que define se você é espiritual ou não. E Abraão entendia isso, tá? Adoração é amor e dedicação, reconhecendo Deus como Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da minha vida. Significa o quê? Que quem comanda tem que ser Ele, porque se Ele comandar minha vida, tudo vai dar certo, gente. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá aí, gente. Se tá certo, o trem tá uma bênção pura, então fica tranquilo que é Deus que está no comando, viu? Amém. Deu ruim, deu errado, presta atenção, peraí, Deus não faz essas coisas ruins nem erradas, então, eu que estou comandando esse trem aqui, então vou comandar esse trem direito, na orientação dele. Pronto. É isso. Temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que apesar de suas funções religiosas e sociais, como seu cargo no sinédrio, seu cargo de advogado, sua posição de fariseu e de professor de teologia, certo? Essa adoração levou Paulo a decidir dedicar totalmente ao serviço e à obra de Deus durante toda a sua vida. Então, o que nos impulsiona, o que nos leva a decidir fazer a vontade de Deus, é a forma da nossa adoração a Ele, gente. Item 4 do tópico 3, uma experiência interior de adoração.
Adoração é um estilo de vida, não é coisas de momento. Vou dar um exemplo: o seu estilo de vida sempre é tomar banho todos os dias, é estilo de vida sua. Almoçar, dormir, jantar, ir para o serviço, para a escola, é um estilo de vida. E a adoração também tem que ser um estilo de vida. Não é uma vez por ano em um congresso, não é uma vez por mês em um acampamento, não é uma vez por semana na igreja, é todo dia. É estilo de vida que a sua adoração tem que estar em você. Aleluia. É um estilo de vida que transforma o adorador em alguém semelhante a Deus. Porque ele fala: vocês são minha semelhança. Através desse jeito de viver, o adorador vai alcançando um nível mais profundo de intimidade com o seu Senhor. Intimidade, traduzindo no hebraico, é confidencialidade ou segredo, gente. Eu acho top um homem na Bíblia que era confidente de Deus, tinha segredos com Deus, Deus tinha segredos com ele. Por quê, pastor? Porque o homem era adorador de verdade, gente. O homem adorava a Deus de verdade, então ele tinha isso com Deus. Quem é, pastor? Profeta Eliseu, gente. Ele sabia o que é ter amizade com Deus, ele sabia o que é, ele entendia isso, ele sabia que essa intimidade é a confidencialidade. Ele confidenciava tudo para Deus, e quando Deus queria fazer algo, ele confidenciava para Eliseu, gente. É o único, ele falava mais para ninguém. Peraí, meu amigo aqui é Eliseu. Por que eu não sou seu amigo? Porque você não quer ser meu amigo. No dia que você quiser ser meu amigo, eu vou ser seu amigo, mas enquanto você não quiser, tudo certo. Está vendo que Deus não fica com raiva de ninguém, gente? Deus não fica, porque raiva não existe em Deus, só existe no homem, tá? Ontem eu dei essa aula sobre a ira. Deus realmente ira. Eu expliquei certinho dentro do hebraico para os meninos, eles entenderam tudo e viram. E irmão, gente, não tem preço para você libertar uma pessoa, irmão. Cara todo carregado do mundão, cheio de droga, tanta coisa, aquela vida. Chegar e falar: pastor, obrigado, pastor. Porque essa explicação sua tirou de mim peso, tirou culpa de mim, porque eu só via Deus me odiando. E o menino ficou feliz, alegre, contente, porque ele entendeu que Deus não fica com raiva de ninguém, gente. Isso é libertação, aproximação a Deus. Que bênção, Jesus. Ser um adorador é ser amigo íntimo de Deus. Temos exemplo do profeta Eliseu e tal. Conclusão: a verdadeira adoração não é limitada ao que fazemos na igreja ou em adoração aberta. Engraçado, tudo que eu falo, eu nunca vou pedir permissão para você. Porque o que eu falo não é o que eu penso, é o que a Bíblia está dizendo. Então, por que eu vou pedir permissão? E me desculpe, irmão, se eu falei um trem que vocês não gostaram. Gente, você é louco, é? Você está doido? Faz isso não, você está pecando, gente. Você está menosprezando a palavra. Você acabou de pregar a palavra e está desculpando. É como se Deus falou: meus filhos, perdoa aí, meus filhos, me perdoa. Vocês imaginam, não tem cabimento um trem desse. Porque me ensinaram e eu decidi aprender. Tudo que eu passo é o que eu aprendi. Então, o que você aprende e põe em prática, você só tem a crescer na sua vida espiritual e em todo sentido. Aqui está dizendo uma coisa muito séria.
A verdadeira adoração não é limitada ao que fazemos na igreja ou em adoração aberta, está bem claro. A Bíblia está mostrando isso para nós, o próprio Jesus falou isso. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas nós achamos que o melhor momento, mais top, para Deus olhar para mim e dizer: esse é o cara, eu vou receber dele. A gente acha que é no culto de adoração do domingo à noite, onde está toda a cúpula da igreja reunido para cantar, para isso e para aquilo. Aí a gente acha que Deus vai cair na nossa onda. Não, Deus vai olhar e dizer: está bonitinho esteticamente, mas eu quero dizer para vocês que para mim, Deus de vocês, os verdadeiros adoradores só podem adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando eu entendi isso, irmão, a ficha caiu e eu também caí por terra. Eu falei: nunca mais, Senhor, nunca mais faço. Eu e meia dúzia de obreiros disputávamos no púlpito domingo à noite, para ver quem ia com a melhor roupa, quem sentava mais bonito, para quem falava melhor. E Deus disse: vocês são um bando de hipócritas. No dia que eu entendi isso, eu falei: Jesus, você não me perdoa. Eu sozinho com ele, nunca mais, tá? O Senhor nunca mais vai ver isso de mim, tá bom? O Senhor me conhece, e eu vou fazer tudo agora de verdade. Pare de hipocrisia. Acabou, acabou. Acabou. A verdadeira adoração é o reconhecimento de Deus e todo o seu poder e glória e tudo que Ele faz. Por isso que Ele disse: gente, entenda a raça humana, a minha glória que é só minha, eu não vou repartir ela com ninguém. É como Ele falar: dá para entender. A glória é minha, o poder é meu, não reparto com ninguém. Aí um desavisado, tendo um título de Herodes, deu o discurso mais top da vida dele, a ponto do povo dizer: nossa, parece voz de Deus e não de homem. Até aí está tudo certo. Está tudo certo. O erro foi ele receber aquilo. Ele recebeu. É isso mesmo. Não tem ninguém que fala melhor do que eu mesmo, não. A Bíblia diz que na mesma noite ele foi comido de bicho. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele tinha que se humilhar, fazer igual Paulo e Silas. Queria chamar eles de deuses, não senhores, né? Não vem com essa ideia para cá não, eu sou igual a vocês, para com isso. O inteligente faz isso, tá? Nossa, pregador, você pregou bonito demais. Amém, glória a Deus, está tudo certo. Pronto, vou embora para casa. Vou comer pão, beber café, tudo certo. E aí a última frase diz: a forma mais elevada da adoração é a obediência a Ele, e é sua palavra. Então, você quer adorar a Deus de verdade? Obedeça e viva a palavra de Deus, tá bem? Que Deus venha abençoar cada um de nós e que nós venhamos ser gratos. E quem recebe a palavra aplaude ao que merece toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queria convidar os irmãos para estar louvando o hino 526, primeira e a última estrofe. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação,
da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que escola maravilhosa, né, irmãos? Que palavra abençoada, a qual nós aprendemos muito e que o Senhor continua abençoando o pastor João Mendes, usando sempre ele. Pastor, está com oportunidade, né? Os jovens vão fazer a apresentação? Não, né? Vão? Então estão com a oportunidade.